automatizado de verificar missing, de ver a estatística dos campos, de trazer ali gráficos, correlações, como ele acabou de fazer já. Olha o tanto que o Python é potente, moleque. Olha a oportunidade que você está tendo aí na sua mão, cientista de dados. Muito doido, né? Então, ó, eu vou clicar nessa setinha para cima aqui para melhorar a nossa visualização, e aí eu já vou te mostrar o seguinte. Olha só que interessante. A gente tem aqui, ó, o nosso relatório. Ele desceu tudo aqui, eu vou só subir o relatório para você ver tudo do início. Então, tá aqui o relatório, tá aqui o Data Prep Report, tá bom? Ele tem aqui alguns menus. Esse menu overview, ele vai mostrar, ele faz um overview do seu dataset, já traz algumas informações que a gente vai passar aqui agora. Ele mostra as variáveis, a interação entre as variáveis, correlações e valores missing. Tudo bem? Existem outros pacotes que fazem esse tipo de trabalho, Eduardo? Existem dezenas, tá bom? Eu trouxe o Data Prep porque eu gosto dele, mas eu gosto de outros também, tá bom? Eu gosto do Pandas Profiling, que é um outro pacote. Eu gosto do SweetVis, mas eu acho que o Data Prep, para você que está começando agora, eu vi que a maioria está começando do zero ou teve pouco contato com o Python, eu acho que esse pacote tem ali a chance de trazer muito conhecimento para você, tá bom? Então, bora dar uma olhada no overview, bora conhecer os dados a partir de agora. O que a gente tem? A gente já viu que a gente tinha 9 variáveis, a gente já viu o dataset aqui em cima, certo? A gente também já viu que tinha 301 linhas, mas olha a quantidade de informações que ele vai trazendo para a gente, né? Ó, número de linhas, valores, célula missing, tem? Ah, não tem célula missing. Linhas duplicadas? Ah, tem aqui uma linha duplicada aqui. Tem 2 linhas duplicadas. Tem o percentual de linhas duplicadas, bem pequenininho. Memória alocada, até isso ele traz. O tipo das variáveis, ó, tem 5 variáveis que são categorias e 4 variáveis que são numéricas. Isso é importante para a gente, na hora de construir a máquina preditiva. Tem algoritmo que só quer número, né? Então a gente tem que fazer um trabalho com as variáveis que são categóricas, tá bom? Então, beleza. Insights, aí ele vai falando aqui da parte mais de estatística, né? Ele fala assim, ó, o preço é assimétrico, ou seja, né? Ele tem uma assimetria, não é simétrico a distribuição dos dados. Aí ele mostra aqui que o modelo, por exemplo, ó, tem uma alta cardinalidade, né? E tem 98 tipos de carros, né? Então você vê que existem aqui várias informações que ele já traz de cara aqui para a gente conhecer o dataset, por isso é overview, tranquilo? Descendo agora o nosso relatório, a gente pode fazer a análise variável a variável, campo a campo, sem você precisar ir criando no código na mão. Você até pode, é até uma forma bacana de você ir conhecendo a programação, mas às vezes você não quer conhecer a programação, você está com pressa, você quer criar ali uma solução para ajudar a empresa. Então tá aqui uma ótima ferramenta. Vamos lá? Ó, aqui está ordenado por feature, por variável, mas você poderia fazer a ordem aqui por ordem alfabética, ordem por quantidade de missing, ordem por uma aproximação de valores únicos e ordem reversa, enfim, você pode escolher várias coisas. Eu vou deixar do jeito que está para a gente ir olhando aqui, ó, as variáveis. Então, primeiro, eu tenho a variável modelo, tá bom? Ele já fala que é a variável categórica, ele fala, como a gente já viu ali em cima, tem 98 tipos de carro, tá bom? Valores únicos aqui, 32%, né? Valores missing não tem, e aqui ele faz já um gráfico mostrando os carros que tem mais aqui, né? Ó, por exemplo, o City tem muito carro, o Corolla também tem muito, o Verna, o Fortuner, o Brio e por aí vai. Ele mostra 10 de 98 modelos do gráfico aqui, para o gráfico também não ficar zoado, tá bom? Então, tá aqui uma visão que a gente já tem, uma visão gráfica pronta dessa informação. Só que não é só isso. Se você ver esse botão aqui, ó, Show Details, ele ainda traz mais informações. Você clica no Show Details e ele vai mostrar para você aqui embaixo, ó, estatísticas importantes desse campo. Ele mostra um gráfico de pizza, ele mostra um mapa de palavras e ele mostra o comprimento das palavras. Olha que interessante, você já vai ver cada um desses casos aqui. Isso se repete para todas as variáveis, tá bom? Aí, como a gente está olhando uma variável categórica, não faz muito sentido a gente olhar as estatísticas. Bora olhar aqui o gráfico de pizza, né? E o gráfico de pizza, ele mostra pra gente aqui exatamente os valores que a gente tinha visto, né? Ó, são 32 que são valores, que são outros carros, mas ó, o City aqui, o City tem um bom pedaço da pizza, o Corolla também tem um outro pedaço da pizza, o Verna e assim sucessivamente, né? Você pode, por exemplo, ó, os 1, 2, 3, 4, os 5 primeiros carros, eles detêm aí 25% da quantidade de carros
que tem aqui nessa startup. Olha que interessante. Então aqui é que você vai conhecer os seus dados, tá bom? Um mapa de palavras aqui, na verdade não vai ter um mapa, vai ter uma frequência, né? Porque tem muitos carros aqui, tá bom? Bora olhar a próxima variável? Então eu tenho uma variável ano, eu tenho a variável preço atual e aqui eu tenho uma variável preço de venda. Eu convido você a fazer cada uma dessas análises. Eu vou fazer uma análise de uma variável categórica, né? Que a gente fez aqui agora e depois eu vou deixar as outras variáveis para você ir perpassando aqui e ir conhecendo, tranquilo? Agora eu vou olhar o preço de venda, que é o nosso target, que é a variável que a gente vai utilizar para prever o preço dos futuros carros que fizerem a simulação no aplicativo. Então vamos lá, aqui ó, eu vou clicar em Show Details já para ele mostrar tudo, mas o que eu sei? Ó, eu sei que eu não tenho valores missing, eu tenho que a média do preço de venda é 15 mil dólares, tá bom? Mas ó, não tenho valor zero, não tenho valor negativo, mas tem carro aqui de 129 mil dólares, ou seja, né? Tem alguma sujeira, Eduardo? Tem carro aqui com 62 dólares, então tem alguma coisa errada, ou enfim, às vezes o carro só vale isso mesmo, tá batido, e tem várias situações, isso aqui pode ser um alerta para você, para dizer, opa, tem sujeira nessa base, né? Se aparecesse um carro de 1 milhão e você olha aqui e não é um carro que seja muito caro, opa, pode ser erro na base de dados, e é aqui que você vai tendo a noção do trabalho que você precisa fazer com essas variáveis. Afinal de contas, você não pode trazer variável com valores errados para prever o preço, né? Senão você vai estar utilizando dados errados e vai, é lógico, prever preço errado. Tranquilo? Por isso que a gente faz pré-processamento de dados, que é o que a gente vai fazer na próxima aula, na aula 2, tranquilo? Então, aqui sim agora é uma variável numérica, né? A gente está vendo aqui uma variável numérica, a gente vai olhar as estatísticas, né? Para a gente conhecer o nosso dataset. Olha que interessante. Eu tenho aqui que a mediana é 4 mil dólares, ou seja, eu tenho muito carro que é mais barato, né? Por quê? Porque metade dos meus carros para baixo tem o valor de 4 mil dólares ou menos, né? Mas eu tenho aqui, por exemplo, que ó, o valor acima do percentil do Q3, né? Que é o percentil 75%, que mostra que 25% dos meus carros tem um valor maior do que 21.800. E isso aqui é um tesouro. Quando você aprende a avaliar essas medidas estatísticas aqui dentro, né? Claro que eu não tenho tempo de passar por toda a estatística descritiva para te explicar, mas ao utilizar o Python, a programação, já trazer para a gente esses valores calculados e pronto, a gente já compreende o dado de uma forma muito mais qualitativa, né? Você já compreende melhor ali a situação da empresa, né? Às vezes você não quer nem construir nada, mas você quer saber ali, por exemplo, qual é o valor dos preços dos produtos que você mais vende, né? Cara, então isso às vezes tem empresa que vende, sei lá, centenas, milhares de produtos, né? E aí para você fazer esse negócio aí de cabeça ou de 1 a 1 ou no Excel é mais complicado. Então você utiliza todo esse trabalho aqui. Às vezes você já sabe SQL e o SQL facilita, mas o fato é que o Python já traz isso pronto para você com a gama de pacotes que ele tem, tá bom? Então aqui ó, você pode olhar as estatísticas e pode ver alguns tipos de gráficos diferentes para ajudar você a compreender a distribuição dos dados. Tá bom? Eu vou mostrar para você o Boxplot, que ele é um gráfico muito inteligente, que ele mostra pra gente aqui, ó, que existem vários pontinhos aqui que são considerados outliers, pontos fora da curva, né? Então são carros que têm valores muito distintos do que acontece na maioria, né? Então isso pode ser ali um problema na hora de você fazer um cálculo de máquinas, um cálculo de preço de venda, porque ele pode destoar muito, né? Por quê? Porque o preço dos carros são tão alto que foge ali da estimativa média ali dos carros que você tem. Ele pode interferir e chamar o preço para cima. E a mesma coisa para baixo também. Então tudo isso, esse gráfico está mostrando aqui para gente, que a gente às vezes precisa fazer um trabalho para, dependendo do algoritmo que a gente for usar, a gente não cometer erros nas nossas estimativas. A gente não quer prever o melhor preço para o carro, não quer colocar nenhum preço muito abaixo, né, para o cliente não ficar insatisfeito, e nem um preço muito acima, para depois você não conseguir vender, senão não adianta, né? Tudo bem? Tranquilo? Esse é o poder do Python na tua mão, cientista de dados. Esse conhecimento é o que faz você diferenciado, e por isso que o salário do cientista de dados que está começando agora, ou do cara que domina a ciência de dados e vai trabalhar em qualquer área que precise de alguém que faça análise de dados, ele realmente é um cara que é muito valorizado por conta desse conhecimento. Tamo junto, e isso é só a pontinha que eu quero mostrar para você, beleza? Aqui dentro você visualiza outros tipos de gráficos
gráficos com a sua devida interpretação, mas eu queria mostrar para você aqui exatamente o Boxplot. Sucesso, muito massa, né? Agora eu convido você a fazer a análise de cada uma das outras variáveis que estão aqui para você compreender aqui tanto a distribuição, verificar os valores, para você ir se familiarizando com essa ferramenta, tá bom? Então eu convido você a caminhar por cada uma dessas variáveis. Eu vou descer mais o relatório aqui, que eu quero mostrar para você mais algumas funcionalidades que aqui tem, tá bom? Então, por exemplo, eu quero comparar o preço atual, então eu vou jogar no X aqui, ó, o preço atual, e eu vou colocar no Y o preço de venda. Então, por quê? Olha só que interessante, daqui eu consigo fazer algumas abstrações, né? Então, ó, o preço atual, ele tem uma certa interferência no preço de venda, né? Eles caminham meio que, se um sobe, o outro sobe também. Faz sentido para você? Os dados estão bem dispersos. Se eu olhar só para esse pedacinho aqui, eu consigo visualizar mais ou menos isso, que os dados estão mais... Quando um sobe, o outro também sobe, beleza? Então, mais ou menos isso que você pode fazer com esse tipo de análise aqui entre as interações entre as variáveis. Mas você pode ir até além e utilizar correlações, olha que massa, né? Você consegue utilizar aqui um mapa de correlações aqui que a gente chama de heatmap, para a gente visualizar as correlações entre as variáveis. E aqui só ratifica o que eu vi, olha só. Quanto mais próximo de 1, significa que quando um sobe, o outro sobe. Quando mais próximo de menos 1, é assim, ó, quando um sobe, o outro desce. A correlação funciona assim, tá bom? Então, ó, quanto mais próximo de 1, mais o outro, quando um sobe, o outro sobe. Tá bom? É a correlação entre as variáveis. Então, me dá um exemplo aí, Eduardo. Ó, a gente acabou de ver aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, o preço atual. O preço atual, ele aqui, ó, tá mais escurinho, né? Ele tá mais para aqui, ó. Ele tá mais para aqui. Então, significa que a correlação dele tá mais para 1 do que para menos 1, né? Então, o que que ele tá dizendo? Que a correlação do preço atual com o preço de venda, ela é positiva. Então, ó, quanto mais o preço atual for maior, maior é o preço de venda, o que faz sentido também, né? Aqui, o quilômetro rodado é negativo, né? Ó, quanto menor o quilômetro rodado, maior é o preço de venda, né? Tá aqui, ó, o preço de venda bem clarinho aqui, né? Ó, quanto um sobe, o outro desce. A correlação é mais para negativa do que para positiva. Então, se o quilômetro rodado sobe, o preço de venda desce. Se o quilômetro rodado é pequeno, é lógico que o preço de venda sobe. Então, aqui, cara, tem uma grandiosidade prontinha aqui para você fazer a análise do seu dataset. E só para finalizar aqui esse conteúdo, ele mostra ainda se existem informações ausentes. Se aqui tivesse informação ausente, ia estar um bocado de tracinho aqui, saca? Ah, tem valor missing na variável modelo, aí ia estar uns tracinhos aqui. Ah, na variável ano, ia estar os tracinhos aqui no ano. E assim sucessivamente, até esses tracinhos laranjada. Tá tudo azulzinho porque a gente viu que esse dataset não tem informações missing.